Olá, amados! Eu tô aqui hoje com esse livro fantástico que eu estou lendo e que me deu uma vontade louca de compartilhar uma história com vocês. Cada dia mais, cada coisa legal que eu pego na mão e profunda eu quero compartilhar com vocês. Então vamos ler essa historinha juntos hoje? Vamos nessa? A historinha que eu escolhi foi Os Sapatinhos Vermelhos. Então vamos lá? Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Essa criança guardava os trapos que pudesse encontrar e, com o tempo, começou a costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Eles faziam com que ela se sentisse rica. Apesar dela passar seus dias procurando alimento nos bosques espinhosos até muito depois de escurecer. Um dia, porém, quando ela vinha caminhando com dificuldade pela estrada, maltrapilha e com seus sapatos vermelhos, uma carruagem dourada parou ao seu lado. Dentro dela havia uma senhora de idade que lhe disse que ia levá-la para casa e tratá-la como se ela fosse sua própria filhinha. E assim, lá foram elas para a casa da rica senhora. E o cabelo da menina foi lavado e penteado. Deram-lhe roupas debaixo de branco puríssimo, em cima um belo vestido de lã, meias brancas e reluzentes e sapatos pretos. Quando a menina perguntou pelas roupas velhas, em especial seus sapatinhos vermelhos, a senhora disse que as roupas estavam imundas e os sapatos eram tão ridículos que elas os jogaram no fogo, onde se reduziu a cinzas. A menina ficou muito triste, pois, mesmo com toda a fortuna que a cercava, os modestos sapatinhos vermelhos feitos por suas próprias mãos haviam lhe dado uma felicidade imensa. Agora, ela era obrigada a ficar sentada, quieta o tempo todo, e caminhar sem saltitar, e não falar a não ser que falassem com ela. Mas uma chama secreta começou a arder no seu coração, e ela continuou a suspirar pelos seus velhos sapatos vermelhos, mais do que por qualquer outra coisa. Como a menina tinha idade suficiente para ser crismada no dia do sacramento, a senhora levou-lhe a um velho sapateiro, aleijado, para que fizesse um par de sapatos especiais para a ocasião. Na vitrine do sapateiro havia um par lindíssimo de sapatos vermelhos, do melhor couro. Eles praticamente refugiam, pois, apesar de sapatos vermelhos serem escandalosos para se ir à igreja, a menina, que só sabia decidir com seu coração faminto, escolheu os sapatos vermelhos. A vista da velha senhora era tão fraca que ela, sem perceber a cor dos sapatos, pagou por eles. O velho sapateiro piscou para a menina e embrulhou os sapatos. No dia seguinte, os membros da congregação ficaram alvoroçados com os sapatos da menina. Os sapatos vermelhos brilhavam como maçãs polidas, como corações, como as ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudos. Até os ícones na parede, até as estátuas não tiravam os olhos reprovadores dos sapatos. A menina, no entanto, gostava cada vez mais deles. Por isso, quando o bispo começou a salmodiar, o coro a cantarolar, o órgão a soar, a menina não achou nada disso fosse mais belo que os seus sapatos vermelhos. Antes do final do dia, a velha senhora já estava informada dos sapatos vermelhos da sua protegida. Nunca, nunca mais use esses sapatos vermelhos! Ameaçou a velha. No domingo seguinte, porém, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos. E ela e a velha senhora caminharam até a igreja como de costume. À porta do templo estava um velho soldado, com o braço numa tipóia. Ele usava uma jaqueta curta e tinha barba ruiva. Ele fez uma mensura e pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu o pé e ele tamborilou na sola dos sapatos uma musiquinha compassada, que lhe deu cócega na sola dos pés. Lembre-se de ficar para o baile, disse ele, sorrindo e piscando um olho para ela. Mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos da menina. Ela, no entanto, adorava tanto esses sapatos, que brilhavam como carmim, como framboesas, como romãs, que não conseguia pensar em mais nada, que mal prestou atenção no culto. Estava tão ocupada, virando os pés para lá e para cá, para admirar os sapatos, que se esqueceu de cantar.
Que belas sapatilhas! Exclamou o soldado ferido, quando ela e a velha senhora saíram da igreja. Essas palavras fizeram a menina dar alguns rodopios ali mesmo. No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar. E ela atravessou dançando os canteiros e dobrou a esquina da igreja até dar a impressão de ter perdido totalmente o controle de si mesma. Ela dançou uma gavota, depois muitas outras músicas e saiu valsando pelos campos do outro lado da estrada. O cocheiro da velha senhora saltou do seu banco e correu atrás da menina. Ele a segurou e a trouxe de volta para a carruagem, mas os pés da menina, nos sapatos vermelhos, continuavam a dançar no ar, como se ainda estivessem no chão. A velha senhora e o cocheiro começaram a puxar, a forçar, na tentativa de arrancar os sapatos vermelhos do pé da menina. Foi um horror. Só se viam chapéus caídos, as pernas se escoiçavam, mas afinal os pés da menina se acalmaram. De volta a casa, a velha senhora enfiou os sapatos vermelhos no alto de uma prateleira e avisou a menina para nunca mais calçá-los. No entanto, a menina não conseguia deixar de olhar para eles e ansiar por eles. Para ela, eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Não muito tempo depois, o destino quis que a velha senhora caísse de cama. E assim que os médicos saírem, a menina entrou sorrateira no quarto, onde eram guardados os sapatos vermelhos. Ela os contemplou lá do alto da prateleira. Seu olhar tornou-se fixo e provocou nela um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e calçou, na crença de que eles não lhe fariam mal algum. Só que no instante que eles tocaram seus calcanhares e seus dedos, ela foi dominada pelo impulso de dançar. E saiu dançando porta fora, escada abaixo. Primeiro uma gavota, depois muitas outras músicas e em seguida giros arrojados de valsa em rápida sucessão. A menina estava num momento de glória e não percebeu que enfrentava dificuldades até que teve vontade de dançar para a esquerda e os sapatos insistirem em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculo, os sapatos teimavam em seguir em linha reta. E, como eram os sapatos que comandavam a menina, em vez do contrário, eles a fizeram dançar estrada abaixo, atravessar os campos enlameados e penetrar na floresta, sortuna e sombria. Ali, encostado numa árvore, estava o velho soldado, de barba ruiva, com o braço na tipóia e usando uma jaqueta curta. Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos, mas por mais que puxassem, eles continuavam firmes. Ela saltava primeiro num pé, depois no outro para tentar tirá-lo, mas o pé que estava no chão continuava dançando assim mesmo, e outro pé na sua mão também fazia seu papel na dança. E assim ela dançava e dançava e dançava sem parar, por sobre os montes mais altos e pelos vales afora. Na chuva, na neve, ao sol, ela dançava. Dançava na noite mais escura, no amanhecer, e continuava dançando também ao escurecer. Só que não era uma dança agradável, era terrível. E não havia descanso para a menina. Ela entrou no adro de uma igreja e ali um espírito guardião não quis permitir que ela entrasse. Você irá dançar com os sapatos vermelhos? Proclamou o espírito. Até que fique como uma alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa dos ossos, até que não sobre nada de você a não ser entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias e baterá 3 vezes em cada porta. E quando as pessoas abrirem quem é, verão que é você e temerão que seu destino se abata sobre elas. Dancem, sapatos vermelhos, vocês devem dançar. A menina implorou misericórdia, mas antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos vermelhos a levaram embora. Ela dançou por cima das urzes, atrás dos riachos, por cima de cercas vivas, sem parar. Ainda dançava quando voltou à sua antiga casa e viu pessoas de luto. A velha senhora que havia brigado estava morta. Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava porque não podia deixar de dançar. Totalmente exausta e apavorada, ela entrou dançando numa floresta onde morava o carrasco da cidade. E o machado na parede começou a tremer, assim que pressentiu que ela se aproximava. Por favor, implorou ela ao carrasco quando passou pela porta. Por favor, corte fora meus sapatos, livra-me desse terrível destino. O carrasco cortou fora as tiras dos sapatinhos vermelhos com um machado, mas os sapatos não se soltaram aos pés da menina. Ela se lamentou
Então, dizendo que sua vida não valia mesmo nada e que ele deveria amputar-lhe os pés. Foi o que ele fez. Com isso, os sapatos vermelhos, com os pés neles, continuaram dançando, floresta fora e morro acima, até desaparecerem. A menina era agora uma pobre aleijada e teve de descobrir um jeito de sobreviver no mundo, trabalhando como criada, e nunca mais ansiou por sapatos vermelhos. Uma história forte, né? Esse fim é bem forte. E aí ela traz nesse livro, né, toda a explicação disso, né? Toda a explicação dessa busca, né? E aí ela diz assim aqui: horripilante é o fecho dessa história e é típico dos finais de história de fadas, nas quais a protagonista espiritual é incapaz de contemplar um esforço de transformação. Em termos psicológicos, o episódio brutal comunica uma verdade psíquica imperiosa. Essa verdade é tão urgente e, no entanto, tão fácil de ser descartada quando dizemos: ah, sim, entendo. E seguimos, mesmo assim, na direção da nossa ruína. Que é improvável que prestemos atenção ao aviso, se ele for expresso em termos mais leves. No mundo tecnológico moderno, os episódios brutais dos contos de fadas foram substituídos por imagens nos comerciais da televisão. Como, por exemplo, aqueles que mostram uma fotografia de uma família com um dos membros eliminado ou com um rastro de sangue cobrindo a fotografia, para mostrar o que acontece quando a pessoa dirige alcoolizada. Ou aquelas imagens que tentam convencer as pessoas a não usarem drogas ilícitas, mostrando um ovo a borbulhar numa frigideira e salientando que é isso que ocorre com o cérebro submetido a drogas. A imagem brutal é um velho recurso para fazer com que o self emotivo preste atenção a uma mensagem muito séria. A verdade psicológica na história dos sapatinhos vermelhos, que é essa que eu acabei de contar para vocês, é a de que a vida expressiva da mulher pode ser sondada, ameaçada, roubada ou seduzida, a não ser que ela se mantenha fiel à sua alegria básica e ao seu valor selvagem, ou que os resgate. A história chama atenção para as armadilhas e venenos com os quais nos envolvemos com excessiva facilidade quando estamos sem a proteção da alma selvagem. Sem uma firme participação da natureza selvagem, a mulher definha e cai numa obsessão pelo que a faça se sentir melhor. Quantas mulheres a gente vê assim, obcecadas por qualquer, coisinha que a faça se sentir melhor. Pelo que a deixe em paz e por qualquer um que a ame, pelo amor de Deus. Quando está esfameada, a mulher aceita qualquer substituto que lhe seja oferecido, incluindo-se aqueles que, como os placebos, não fazem absolutamente nada por ela, e os que são destrutivos e perigosos, que as fazem gastar seu tempo, seu talento de modo revoltante, ou que expõem sua vida a perigos físicos. Trata-se de uma fome de alma que a mulher, a optar por aquilo que a fará sair dançando descontrolada e a levará também perto demais da porta do carrasco. Portanto, para podermos compreender essa história com maior profundidade, precisamos ver como uma mulher pode se perder de forma... Como ela pode se perder de forma tão drástica ao perder sua vida selvagem e instintual. O jeito de nos mantermos fiéis ao que temos, o jeito de descobrir o caminho de volta ao feminino selvagem, está em ver os erros que pode cometer uma mulher presa numa armadilha dessas. Só então podemos voltar atrás para consertar os estragos. Só então podemos ter uma reunião. Como veremos, a perda dos sapatos vermelhos feito à mão representa a perda da vitalidade passional e da vida que a própria mulher projetou para si. Aliadas à adoção de uma vida domesticada em excesso, isso acaba levando à perda da percepção aguçada que induz aos excessos, a perda do pé, a plataforma sobre a qual pousamos, nossa base, um aspecto profundo da nossa natureza instintual, que sustenta a nossa liberdade. Os sapatinhos vermelhos nos mostra que tem início uma deterioração e o estado a que chegamos se não tomamos qualquer iniciativa em defesa da nossa própria natureza selvagem. Que não reste dúvida quando a mulher se esforça por intervir em combater os seus próprios demônios,
quaisquer que sejam eles. Essa é uma guerra das mais valiosas, tanto em termos arquétipos quanto nos da realidade consensual. Muito embora ela possa, como ocorre na história, chegar ao fundo do poço em decorrências da fome, do cativeiro, do instinto prejudicado, de escolhas destrutivas e de todo o resto, lembre-se que no fundo é onde ficam as raízes vivas da psique. É ali que estão os alicerces selvagens da mulher. No fundo está o melhor solo para semear e ver crescer algo novo. Nesse sentido, chegar ao fundo do poço, embora extremamente doloroso, é chegar ao terreno de semeadura. Apesar de que jamais desejaríamos os venenosos sapatinhos vermelhos e subsequente definhamento para nós mesmas, nem para ninguém mais, existe no seu centro ardente e destrutivo algo que mescla a ferocidade e a prudência na mulher que dançou a dança maldita, que perdeu a si mesma e a sua vida criativa, que se transportou até o inferno numa cestinha barata ou cara, e que mesmo assim de algum modo se manteve fiel a uma palavra, um pensamento, uma ideia, até poder fugir desses demônios por uma fresta no tempo e poder sobreviver para contar a sua própria história. Portanto, a mulher que perdeu o controle pela dança, que perdeu seu equilíbrio e seus pés e compreende esse estado de privação no final da história, tem um conhecimento especial e valioso. Ela é um belo cacto gigante que sobrevive no deserto. Esses cactos podem ser perfurados por muitos tiros, podem ser entalhados, derrubados, pisoteados e ainda assim sobrevivem. Ainda assim armazenam a água que dá vida, ainda crescem loucamente e recuperam com o tempo. Apesar de os contos de fadas acabarem ao final de 10 páginas, nossas vidas não acabam junto. Nós somos coleções de muitos volumes. Na nossa vida, mesmo que um episódio represente um desastre total, sempre há um outro episódio à nossa espera, e depois mais outro e mais outro. Há sempre outras oportunidades para acertar, para moldar nossa vida do jeito que merecemos que ela seja. Do jeito que merecemos que ela seja. Há sempre outras oportunidades para moldar a nossa vida do jeito que merecemos que ela seja. Não percam tempo amaldiçoando alguma derrota. O fracasso é um mestre mais eficaz do que o sucesso. Ouçam, aprendam, insistam. É isso que estamos fazendo com essa história. Estamos ouvindo suas mensagens. Estamos aprendendo lições sobre modelos deteriorantes para podermos prosseguir com a força de quem sabe pressentir as armadilhas, arapucas e iscas antes de nos defrontarmos com elas ou de com elas nos envolvermos. Começamos a destrinchar essa significativa história, compreendendo o que acontece quando a vida que mais valorizamos, não importa a impressão que ela cause nos outros, a vida que mais amamos é desvalorizada e reduzida a cinzas. Nessa história sabemos que a menina perde sapatos vermelhos criados por ela mesma, antes que aqueles que a faziam se sentir rica a seu próprio modo. Ela era pobre, porém criativa. Estava encontrando seu jeito de ser. Havia passado da condição de não ter sapato nenhum a ter sapatos que lhe proporcionavam um sentido de força espiritual, apesar das dificuldades da sua vida concreta. Os sapatinhos feitos à mão são símbolos de ascensão, da sua ascensão, de uma existência psíquica insignificante para uma vida emotiva projetada por ela mesma. Seus sapatos representam um passo enorme, literal, no sentido da integração de sua engenhosa natureza feminina na rotina do seu dia a dia. Não importa que sua vida seja imperfeita, ela tem a sua alegria e ela irá evoluir. A natureza apaixonada e criativa da mulher corre o mesmo risco se ela não puder se agarrar às suas fontes de alegria e crescimento. Elas são o seu calor, a sua proteção. Então, minhas amadas mulheres lindas, não deixe que ninguém tire seus sapatinhos vermelhos criados por você. Não deixe que ninguém molde vocês numa caixinha e coloque vocês dentro de uma casa rica e no modelo que tem que ser assim, ficar sentadinha, não pode fazer nada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né?
Então, espero que essa mensagem possa ajudar muita gente e que ela possa tocar o coração. Muita gratidão para quem ouviu até o final, esses quase 20 minutos, esses 20 minutos de história e interpretação. Muita gratidão a esse livro perfeito. Quem puder ler, comprar, esse livro é muito curador para as mulheres, esse livro é magnífico, fantástico. Esse livro é um livro para se ter assim para sempre, sempre voltar a lê-lo. Eu já li inteiro, já reli, já leio alternadamente. É o livro que toda mulher que quer se conhecer, que quer vencer, que quer ser ela mesma, que quer ser livre, que não quer sucumbir, que não quer ser submissa, deveria ler. Gratidão, meus amores! Beijos!